Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Eu digo bom dia porque nós não sabemos a que hora, eu não sei a que horas você vai estar estudando, vendo esse vídeo, vendo mais essa aula, como aula apenas como instrução, como orientação para esse novo texto, essa nova aula, o novo título chamado Leitura Crítica, que me convidaram para fazer junto com vocês. Então vamos lá, você poderá estar estudando isso de manhã, pela tarde, pela noite, por isso o dia só termina, é óbvio, é lógico, quando o outro começa. Portanto, eu dou sempre bom dia, bom dia, bom dia, a qualquer hora do dia, ok? Então vamos lá. É, Vamos tratar hoje sobre leitura crítica, em particular em educação. Leitura crítica é aquela leitura um pouco mais aguçada, um pouco mais preparada, um pouco mais bem estruturada por parte de nós, leitores, por parte dos leitores. E os leitores incluem os nossos alunos, os nossos estudantes e nós próprios, tá? Eu sou o professor Luiz Lapa, estou com vocês para mais esse encontro, cujo conteúdo é de leitura crítica em educação, e aí vai apenas um pequeno relato para os novos estudantes, para quem não me conhece, do que eu fiz, do que eu faço, do que eu estou construindo ainda. Né? Então, enquanto estudante, também estou como vocês, em um determinado nível de curso nesse meu período de vida, e o que eu mais gosto, que eu mais adoro fazer, e já andei confidenciando com muitos de vocês, é a questão de pesquisar, de escrever artigos, de produzir. Isso me deixa muito feliz, muito satisfeito, que eu já faço o convite aqui antecipadamente para aqueles colegas que queiram escrever juntos sobre algum tema, sobre leitura crítica ou sobre algum tema, esteja à vontade para me procurar, ok? Então vamos lá. Nessa primeira aula, nós vamos tratar de três objetivos. Nós vamos tentar compreender o conceito de leitura crítica, nós vamos tentar diferenciar o que seja leitura informativa, interpretativa e crítica, que é o nosso caso de professores e estudantes, e refletir sobre a importância dessa leitura crítica para a educação em termos gerais, ok? Bom, por que a leitura crítica é central na educação? Três fatores me chamam a atenção, três elementos me chamam a atenção do porquê que ela é central na educação. Ela é central porque ela é vista como uma prática social, política, histórica, não tem como a gente correr disso, acredite eu ou não, acredite você ou não, e é onde eu vou focar um pouco mais com detalhe. Ela é crítica porque existe uma produção de conhecimento na educação, e ele é outro foco também que eu vou aí bater bastante no sentido de tentar mostrar para vocês, não é neutra, em hipótese alguma, e uma formação de nós, pesquisadores, de um professor crítico junto aos nossos estudantes, aos nossos alunos, tá? Então eu vou ficar atento um pouco mais a esse detalhe desse primeiro elemento do porquê que ela é central na educação, que é a educação como prática social, política e histórica. Bom, entender, compreender essa questão da leitura crítica da educação, que ela é como uma prática social, prática política e histórica, é porque exatamente ela não é neutra. E vou explicar porque ela não é isolada, essa educação, de um contexto maior dentro da sociedade, muito simples, porque ela não é neutra. Aí eu friso bem esse não é neutra. Por quê? Ela envolve escolhas. Toda vez que nós, professores, informamos, ministramos um conteúdo, nós escolhemos, inclusive, o método, a forma de como nós vamos ensinar, transmitir, melhor dizendo, esse conteúdo. Então, envolve escolhas, então ela não é neutra, tá? Transforma, transmite, perdão, queiramos ou não, valores e visão de mundo. Toda vez que nós nos envolvemos com algum conteúdo na nossa prática docente, nós transmitimos aos nossos estudantes determinados valores, eles percebem isso, tá? Eles percebem isso. Por isso tem uma dimensão política também.
Claro que tem. Eles percebem alguns valores que nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto pessoas, nós, enquanto profissionais, nós temos. É diferente da gente querer induzir o nosso aluno a algum raciocínio, a algum pensamento. Não, mas eles percebem essa visão nossa, que é uma visão de dimensão política. Ou seja, essa dimensão, ao transmitir uma aula, ao ministrar uma aula, ou ela vai contribuir para que as coisas continuem como elas estão, e pode ser interesse de muitos que as coisas continuem como elas estão, tá? Que a gente chama de manutenção das desigualdades, ou que a gente forme sujeitos críticos. Ora, sujeitos críticos são sujeitos capazes de levantar a mão e dizer assim, professor, mas por que isso é assim? O professor, não entendi. Desculpa o que o senhor disse. Então, isso é transformar neste aluno, nesse nosso estudante, e isso inclui a nós, tá? Enquanto perguntas, os porquês são importantes. Agora, tão importante quanto os porquês é nós compreendermos o que o outro vai falar desse porquê. Então não basta o aluno levantar a mão e questionar. Nós temos que saber responder a esse menino e ele também tem que saber ali no seu momento dizer, ah, tá, entendi o que isso significa, não é? Agora, ser neutro não sou eu, a literatura diz que, em termos de educação, é uma prática social, portanto, ela não é neutra, tá? Mas a própria neutralidade, se eu conseguir ser neutro de alguma maneira, ela é um posicionamento meu. Ela é uma escolha minha de eu não querer transmitir algumas coisas para esse menino. E quando eu digo transmitir, é transmitir valores, visão de vida, é não dar a ele uma dimensão. Isso que é dimensão política, eu não estou falando da política partidária. Entendam bem, tem grande diferença, enorme, tá? Então a própria neutralidade de eu não querer transmitir determinadas visões é um posicionamento, é uma prática política minha, ok? Bom, vamos dividir esses três fatores como prática social, política e história. A prática social, tranquilo, ela é uma prática social e não é possível que a gente não consiga verificar isso, porque ela envolve as relações entre as pessoas. E no nosso caso específico da educação, a relação entre professor, aluno e toda a comunidade escolar. Não tem como não ser uma prática social. É nesse sentido, tá? Então não é um processo apenas de ensinar e aprender. De um lado eu transmito, do outro aprende. Não, é um processo coletivo, onde em termos de aprendizagem, a gente sabe que aí depende de fatores, nossa, diversos fatores, emocional, psicológico, metodológico. Então, eu não estou falando da aprendizagem em si, eu estou falando que é um processo coletivo, não é? A escola, essa última frase do Saviani é perfeito. A escola reflete a sociedade que nós vivemos. Tá? Entre trancos e barrancos, entre tropeços, entre mas eu gostaria que, mas aí nos faltam muitas ferramentas para que o meu processo de ensino, para que o meu modo de transmitir esse conteúdo seja melhor. Sim, tem aí uma trajetória que eu preciso construir para adquirir alguma coisa para que eu possa dizer, minhas práticas só não são melhores devido a, claro, mas é verdade que a escola reflete a sociedade que nós temos. Educação com prática política. Olha, acabei de falar anteriormente que envolve escolhas, por isso é uma prática política, né? O que é que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, a transmissão daquilo que eu acredito enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto professor, muitas vezes enquanto pai, enquanto amigo, enquanto filho. Então, tudo isso quem está do outro lado percebe. Nesse atual momento, vocês, colegas, na posição de estudantes, no momento que vocês estão, podem perceber muitas das minhas posições que eu posso transmitir com a minha fala, com os meus slides, com a forma que eu exponho. Então, isso é um envolvimento de escolhas que eu desejo fazer para transmitir quem é o professor Luiz Lapo. Tá? Então, é uma prática educativa, essa chamada como política, como prática política, uma prática educativa que envolve os nossos posicionamentos. Não tem como a gente fugir disso, né? Bom, como uma prática histórica.
É uma prática histórica porque nós estamos vivendo num certo momento. Há um espaço é, de tempo e geográfico que nos faz dizer, neste momento, a forma com que eu estou tentando aprender e o professor Luiz Lapis está tentando transmitir via a distância, que aliás é uma metodologia fantástica. Eu gosto demais desse método de ensino, nos auxilia em muito, né, as nossas práticas devido até às dificuldades que nós temos. No seu caso, estudante que ora está trabalhando, por vezes trabalhando, há uma dificuldade em ter, por exemplo, um momento presencial. Então, o fato de você estar no estudo, em uma educação à distância, você pode usar isso aí em tempos, nos seus tempos. Agora, o que não pode deixar é não descanse, né? Não descanse. Você que está num curso a nível de mestrado, você fez essa opção pelo mestrado, você tem que ter aí, tem que se adequar em quando é que eu vou assistir essa aula, quando é que eu vou fazer a tarefa dessa aula. Olha o período que geralmente nos nossos cursos é de uma semana entre uma aula e outra, então se adequa a isso, tá? Veja isso à tarde, veja isso à noite, veja no trabalho, veja fim de semana, mas se adequa a isso. Essa oportunidade você tem, você tem. Vamos lá. Próximo item. O que é leitura crítica? Eu trago aqui, nesse tema do que é a leitura crítica, eu vou mostrar que ela é sempre, por parte de nós leitores, ela é uma leitura que nós devemos ter de forma ativa, reflexiva e questionadora. Vamos analisar aí uma por uma, tá? A leitura ativa, ela é quando nós leitores, nós interagimos de forma consciente, mobilizamos o conhecimento que nós já temos a respeito daquele tema, nós destacamos ideias centrais daquilo que estamos lendo e relacionamos com outras leituras. Muitas vezes essa leitura chamada ativa, ela é feita quando nós fazemos uma pesquisa em temas que nós conhecemos, em temas que nos são familiares. Se eu sou um professor de qualquer que seja a área, mas eu gosto, por exemplo, um exemplo só que eu vou dar, eu gosto de educação ambiental, que é o meu caso em particular, mesmo sendo formado em matemática, vocês sabem disso, já expus, já expliquei, já disse, tem lá no comecinho da minha pequena biografia. Eu adoro a temática ambiental, adoro. Então, toda vez que eu faço uma pesquisa, que eu leio um texto na temática ambiental, eu faço de forma consciente, ou seja, eu sei do que eu estou lendo, eu sei a respeito, e quando eu leio uma coisa, eu faço comparações mentais com outras leituras que eu já fiz. Não me é estranho, não me é novo, é isso que eu estou dizendo, tá? A leitura chamada reflexiva, quando o leitor, ele considera algumas implicações que existem naquele texto que eu estou lendo, ele analisa argumentos, conceitos, avalia a consistência dessas ideias e por último, achei muito interessante, o leitor pensa sobre o que lê. Essa leitura reflexiva, ela acontece em nós, leitores, muito mais quando nós fazemos uma pesquisa tipo bibliográfica, e cujo tema, que eu sou obrigado a fazer aquela pesquisa bibliográfica, nem digo obrigado, mas por uma situação, por umas circunstâncias tal, eu me vi fazendo aquele tipo de leitura, e que não é muito a minha praia, não é muito que eu domino, não é muito que eu leio, mas cujo tema possivelmente pode até ser novo para mim, por isso eu fico atento. Por isso uma leitura chamada reflexiva. Eu fico mais atento àquilo que não é no meu dia a dia, não é no meu tradicional, não é aquilo que é uma zona de conforto para mim. Ok? E a leitura questionadora, essa aí pega. Essa aí pega, porque muitos de nós não temos o hábito de uma leitura chamada questionadora. Quando o leitor pergunta sobre as intenções do que eu estou lendo, e quando eu digo perguntar, não é nem ao próprio autor, mas é porque, ao mesmo tempo que eu estou lendo um texto, essa pergunta eu posso fazê-la ao ler o texto, ela vai ser respondida ao longo das linhas que eu estiver lendo, desde que eu tenha uma leitura ativa.
desde que eu tenha uma leitura reflexiva sobre esse tema, tá? Então ela identifica diversos outros valores, outros questionamentos dentro desse tema. Então, ser ou fazer uma leitura questionadora é exatamente confrontar com aquilo que eu já conheço, se eu conheço, e se eu não conheço, eu ir atrás de outras leituras para fazer esse confronto entre, opa, se eu estou lendo, eu não concordo, mas deixa eu ver outros autores que versam sobre o mesmo tema. E isso é ser um leitor questionador, tá? Isso é ser um leitor questionador. E poucos de nós fazemos isso. Nós aceitamos previamente aquilo que nós lemos, né? Adoro essa imagem que está aí, porque eu quase que escrevi um texto inteiro sobre essa imagem que está aí. Quem não lê, não fala, não ouve, não vê. Acreditem. Vai por mim, tá? Bom, eu trago agora alguns conceitos encontrados na literatura, são diversos, sobre o que é uma leitura crítica. Preparar alunos para o mundo, olha, para que eles sejam questionadores, para que eles sejam atuantes e não aceitarem qualquer ideia manipuladora. Outros autores dizem que é uma habilidade. Entendam bem, é uma habilidade essencial para sobreviver nesse mundo informal. Por que informal? Porque as coisas mudam de forma rápida. Hoje em dia, o que nós temos de fake news é piada, é brincadeira. A, o que estão fazendo conosco, leitores, no sentido de jogar, pulverizar, disseminar informações que se eu não tenho uma leitura atenta, eu sou obrigado a acreditar e aí eu vou reproduzir aquela informação. É isso que nós temos hoje, tá? Muitos de nós lemos e não vamos atrás da informação. Os nossos alunos idem. Então, tem autor que defende que uma leitura crítica é aquela que potencializa uma orientação para que o aluno se torne pensante, um ser pensante. E um leitor independente, no sentido de que, independentemente daquilo que me foi posto a ler, eu posso correr atrás de outras leituras e me inteirar acerca do tema que nós estamos conversando e discutindo, né? Gosto também, esse último parecer desse casal diz que leitura crítica reflete a influência direta dos hábitos de questionamento do professor. Uma leitura crítica que os alunos vão perceber, ou se eles serão, né, futuros leitores críticos, vai depender do posicionamento que nós, professores, estamos dando a eles. Se é conveniente que eu não faça nada para que o meu aluno não questione, pronto, é um posicionamento, é uma escolha minha. Mas se eu desejo que esse aluno seja alguém que possa transformar a sociedade ou se transformar para melhor na sociedade, aí é um hábito que eu devo criar em termos de colocar para os nossos alunos um ser crítico, que faça uma leitura crítica daquilo que ele estiver estudando, independentemente do conteúdo programático, independentemente da leitura da matéria que eu possa estar ministrando, tá? Bom, níveis de leitura. Nós temos 3 níveis de leitura que são os níveis mais aceitáveis na literatura, né? É a chamada literatura informativa, ou interpretativa, ou a crítica, que é o que a gente está tentando transmitir nessa pequena aula, nesse pequeno áudio, tá? Ou vídeo. Vamos lá, uma por uma. A informativa é aquela que tem como objetivo obter informações, porque o próprio nome já diz, a leitura onde eu busco dados, onde eu busco informações para qualquer que seja a situação que eu deseje, né? Então eu estou atrás apenas desses dados, dessa orientação em termos de leitura de onde pesquisar, né? A segunda, a chamada interpretativa, ela vem como é aquela que o leitor, que nós leitores vamos
além de pegar os dados. O que é esse além de pegar os dados, de obter essa informação? É eu interpretar o que está implícito na minha leitura, qualquer que seja o assunto, tá? Qualquer que seja o assunto, viu? Ela está entre a leitura informativa e a leitura crítica que nós estamos vendo. É uma intermediária entre essas duas pontas. E a crítica é essa que nós aqui estamos tentando transmitir e mostrar para vocês, queridas e queridos estudantes, neste primeiro encontro dessa aula, cuja temática é leitura crítica, ok? Próximo tema, níveis de leitura na prática. Na prática, nós temos diversos níveis de leitura, mas eu vou colocar diversos níveis, né? Diversos. Eu vou apontar apenas 3 deles, que é o que me chamou a atenção. Porque quando eu estava matutando, como a gente diz aqui, eu estou no Nordeste, hoje eu estou no Nordeste, uma terra maravilhosa, eu estou aqui no Ceará hoje, eu estou aqui em Fortaleza hoje, pense que maravilha, que bênção. Bom, e estando aqui, eu fiquei matutando, como a gente diz aqui, eu falei, como é que eu vou poder transmitir para os meus estudantes algumas situações que eu tenho encontrado nas minhas aulas, nas minhas atividades. Aí eu adorei essa charge, que vocês já devem ter lido, né? Onde o aluno diz que está preocupado porque tantos por cento dos estudantes não têm habilidades, e o outro fica indignado, mas como é que você não fica triste e tal? Ele diz, não, porque eu não consegui interpretar o texto. Olha só, leu, mas não entendeu nada, nada. E aí é que entra, entre outros, veja bem, entre outros níveis de leitura, entram 3 níveis que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? 3 níveis de leitura que pode ser que alguns de vocês se encaixem em algumas delas, pode ser que alguns de vocês não se encaixem em nenhuma delas. Ou seja, eu nunca tive uma leitura chamada equivocada, eu nunca tive uma leitura chamada inadequada e eu nunca me coloco como leitor superficial. Pode acontecer, né? Mas são 3 níveis de leitura que acontecem na prática que eu tenho encontrado em alguns dos exercícios, né, deste colega seu, de vocês que está falando agora. A leitura equivocada. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Digamos que uma tarefa seja: a atividade proposta deverá ser feita individualmente, respondido no arquivo disponibilizado no Word. Pronto, essa é a orientação, né? Ora, diz a leitura que uma leitura chamada equivocada é aquela cujo leitor não compreendeu o que está sendo dito. Eu tenho, se a tarefa tem essa informação, eu tenho recebido aluno que eu recebo a tarefa com 3, 4, 5 nomes de pessoas. Eu falei, gente, é individual, não é no coletivo. E o pior, eu peço no formato Word, porque o Word eu posso fazer possíveis correções. E ele me manda em PDF. Aí eu mando mensagem, fulano, não é em PDF, é no Word. Entendeu? Então, assim, lê o texto de forma errada. Cuidado, atenção nisso, ok? A leitura inadequada. Digamos que eu passe a seguinte atividade, como às vezes ocorre. Construa um texto de no máximo 10 linhas com um tipo de letra Arial 12. Pronto, essa é a orientação. Aí tenho recebido, por exemplo, tarefas de colegas com a página inteira. Eu bato o olho e falei, não preciso contar, que não tem 10 linhas. Então não foi o orientado, digamos assim. E a letra não é essa. É um exemplo bem simples que eu estou dando. Ou seja, essa leitura inadequada, se é que alguém já esteve diante dela, e não é nenhum mal, é um erro apenas, diz que indica que a leitura não atendeu às exigências do pedido, do solicitado. Isso acontece muito com muitos estudantes nossos, ou das nossas escolas, ou dos meus estudantes, né? E o terceiro tipo de leitura, intitulada de superficial, por exemplo, eu trouxe um exemplo bem prático de tarefa.
Digamos que lá nas regras, nas normas da tarefa, todos nós temos normas e tarefas quando passamos uma atividade, vocês têm as normas e tarefas quando vocês passam para os seus alunos. Então, digamos que uma tarefa seja, na folha de resposta, coloque o nome completo, o título do trabalho e os objetivos propostos. É só um exemplo que eu estou dando aqui. Tá? Aí eu tenho recebido um resultado, uma atividade, cuja resposta é, a pessoa colocou o título, resumo, o abstract, que é o resumo em inglês, introdução, desenvolvimento, considerações finais, referências. Eu falei, gente, ele já fez o quê? Foi um livro? Não foi esse o pedido. Ou seja, diz aí que uma leitura superficial é usada quando o erro decorre da ausência de atenção ao ler o enunciado de um problema, tá? Então, assim, nós estamos falando de leitura crítica. E essa leitura crítica, ela puxa para os níveis de leitura. E eu coloquei os níveis de leitura na prática. Como é que eu posso ter uma leitura crítica? Como é que eu posso ser um leitor crítico se eu não sou atento a algumas práticas de leitura? Eu acredito, eu espero que vocês que estejam aí me ouvindo, ou tenham se encontrado em uma dessas leituras e dizem, puxa, olha só, eu lembro que eu fiz tal coisa, não é? Possa corrigir em algum momento, né? Ou então, eita, que bom, eu nunca fiz nada disso que o professor Slapa está informando para todos nós agora, tá? Bom, nessa leitura crítica, nesse texto, o que eu tenho a falar para vocês é que sejamos todos nós, vocês e eu, todos nós, tá? Atentos a uma leitura, porque a atenção à leitura ela é essencial para a compreensão do que se pede, do que eu estou fazendo, do que eu estou tentando entender em termos de conhecimento quando eu escrevo um artigo, quando eu escrevo um trabalho. Então, essa leitura atenta é muito importante, porque às vezes eu leio um artigo, se eu não fiz essa leitura atenta, eu vou escrever, eu vou reproduzir o que eu li de forma errada. Ou o pior, eu vou colar, eu vou copiar e colar no texto sem colocar autoria. Se eu fizer isso, o nome disso é plágio. Plágio é crime. Eu posso copiar e colar num texto, desde que eu coloque depois quem é que foi o autor que eu peguei esse texto. E aí não tem nenhum problema, está dentro das técnicas de como se escrever um artigo, tá? Bom, prestem atenção agora, por favor. Eu vou até molhar um pouquinho a boca, porque isso aqui é importante. Eu peço bastante atenção para você que está acompanhando essa aula. Vamos lá. Por que isso é importante? Eu cito seis chamados elementos da leitura crítica. Tá? São elementos que estão dentro de um texto, podem ser encontrados dentro de um texto, para que eu seja envolvido como um leitor crítico. Então, são seis elementos: contextualização, questionamento do texto, pressupostos ideológicos, silenciamentos, e tem cada um dizendo o que significa, né? Implicações sociais e tomadas de posição crítica ao ler um texto. Geralmente, textos eu encontro isso. Às vezes ele não vem direto para que eu descubra isso. Às vezes eu vou lendo e eu descubro cada um desses elementos. Mas esses elementos estão dentro de um texto enquanto leitura crítica. E eu peço a atenção de vocês, porque é exatamente isso que eu vou pedir na primeira atividade. Eu vou mostrar agora a vocês um exemplo de como é que vocês irão responder à primeira atividade dessa aula, tá? Então veja bem, nesse momento eu vou mostrar um exercício prático, é um exemplo prático de como é que a primeira atividade você terá que responder. Então digamos que o tema seja fake news. Um exemplo aqui, o tema é fake news. Aí eu vou dar um texto base sobre fake news. Então aí são 2 parágrafos com diversos períodos, e aí dentro
eu vou tentar localizar aí dentro alguns daqueles elementos de uma leitura crítica. É óbvio que esse texto ele é feito com base em elementos críticos, né? Não podia ser diferente, tá? Eu não estou dando uma receita de bolo, né? Então eu vou encontrar aqui é exatamente, colegas, é exatamente um exemplo do exercício do que vocês farão na primeira atividade. Eu vou identificar, eu vou pedir para que vocês identifiquem e transcrevam trechos que indiquem 4 elementos da leitura crítica. 4 elementos. Quais são esses elementos? A contextualização, o chamado silenciamento, implicações sociais e tomada de posição. Né? Então, ao ler um texto, eu vou ver qual é o contexto desse texto. Ora, se é sobre, por exemplo, fake news, eu vou ler onde é que está ali o trecho que consta o momento, o contexto que esse texto foi criado. Silenciamentos, como tem, antes eu informei, eu não citei, mas eu disse que tinham todos os 6 elementos, eu vou querer 4 deles apenas. O silenciamento significa em que momento o texto está dizendo que as fake news são anuladas, não se tratam delas por alguma questão. Implicações sociais, eu acho que é o mais tranquilo, e que significa aonde o texto indica, não tenho que inventar coisa não, é no texto, com base no texto, aonde o texto cita que há, por conta desses silenciamentos, dessas anulações das fake news, que é o exemplo que eu estou dando, onde existe alguma implicação social nisso, onde que a sociedade entra ganhando ou perdendo dentro desse texto, tá? E com certeza o autor do texto, quem escreveu o texto, esse texto não fui eu peguei de um texto literário, onde que ele está apontando uma tomada de decisão crítica que ele aponta sobre fake news. Então é isso que vocês vão ter que fazer. Então vamos lá. A primeira coisa delas, olha lá, eu vou apontar, ou apontem ao ler esse texto, onde é que pode indicar o contexto que esse tema, o tema é fake news, tá? Que esse tema está indicando. Então, ao ler, eu vejo que essa frase aí, olha, é essa parte aí. Com a expansão das redes sociais, as fake news tornaram-se frequentes na circulação de informações. Esse é o contexto que traz o texto. Com a expansão das redes sociais. Então é isso aí que eu vou escrever no meu exercício em relação a fake news. Lógico, o tema vai ser outro, tá? Então, eu não tenho que dizer, é porque a literatura diz que é... Não, é esse trecho que eu vou ter que transcrever. O que pede é que vocês identifiquem e transcrevam. Transcrever é pegar o que está aí e escrever lá no campo, na frase em que consta lá no exercício, tá? E eu trouxe só uma explicação por que isso aí é a contextualização. Porque ele fala do fenômeno. Ele fala do fenômeno. Ele diz que no ambiente digital e social, que é o que acontece hoje, as fake news tornaram-se realmente frequentes hoje em relação às informações. Mas é o texto em amarelo que é o que está no texto base dado que eu teria que retirar e colocar como exercício, no exercício, tá? Bom, o segundo elemento de uma leitura crítica são os licenciamentos, ou seja, ao ler eu vou tentar encontrar onde é que aqui ele anula a questão das fake news. Silenciar, anular, significa deixar aquele tema não tão importante assim, que é o que muita gente acha ou faz. Então, se eu ler esse texto, eu vou ler que, olha, dessa parte aí. Além disso, olha, os discursos de combate às fake news nem sempre valorizam a educação midiática, silenciando, desculpa, a importância da formação crítica dos leitores. Nesse momento, eu só explico, é esse texto que eu vou ter que copiar, transcrever é copiar, não é falar sobre ele, não é dizer o que eu acho sobre ele, é transcrever o que está no texto, pegar exatamente isso que está aqui
e colocar lá na folha de resposta. Ora, e qual é a justificativa? A explicação é porque ele mostra a anulação da educação crítica como estratégia de enfrentamento a alguma coisa na sociedade, na formação de leitores, né? Ou de leitores críticos. Então aqui anula, aqui silencia, anula ou apaga a questão do combate às fake news. Torna isso menor do que deveria ser. Tá? Terceiro elemento da chamada leitura crítica são as implicações sociais. Eu leio o texto e vejo onde é que está ali dizendo alguma coisa que vai implicar na sociedade, implicações sociais. Dentro do texto, eu não tenho que inventar as implicações sociais são porque. Não, nada disso. A tarefa é transcreva no texto. Então, ao ler, eu encontro isso aqui, olha. Essa anulação, esse apagamento, ou seja, esse silenciamento das fake news, quanto às fake news, ou do combate às fake news. Então diz, esse apagamento contribui para impactos sociais como ao impacto social, como a manipulação da opinião pública, a polarização e o enfraquecimento do debate democrático. Isso são as implicações sociais que o texto apresenta. Eu não vou falar sobre, eu acho que a manipulação de opinião é ruim, é bom, que o enfraquecimento do debate político é ruim, é bom. Não é isso. Eu encontrei onde é que existe um trecho falando sobre implicações sociais, eu pego esse trecho e vou escrevê-lo lá na minha folha de resposta. Transcrever, ok? Eu só dou uma explicação simples, né? Por que isso é uma implicação social? Porque exatamente ele aumenta a circulação de informações falsas e distorcidas para nós que estamos na sociedade, ok? E o quarto e último elemento que eu vou pedir que vocês façam essa retirada, essa pesquisa dentro de um texto base que eu vou dar, é sobre a tomada de posição crítica. Onde é que no texto quem escreveu o texto tomou aí uma posição diferente, que é chamada posição crítica, quanto a essa questão das fake news. Ao ler o texto novamente, claro, para tentar encontrar a tomada de posição crítica, o que é que eu percebo? Eu percebo que esse trecho, tornando a leitura crítica fundamental para questionar fontes, identificar intenções e refletir sobre os efeitos das informações compartilhadas. Copio esse trecho lá no lugar de resposta que pede a tomada de posição, porque é isso que ele, autor, fez. Mediante tudo isso aí, principalmente a questão do silenciamento, de como anular a importância de se combater as fake news, ele disse que, tornando a leitura crítica fundamental para questionar aquela fonte, identificar o que aquela informação está falando, tá? Mas é esse trecho que cita isso. Então isso é transcrever, ok? Bom, dê um exemplo, colegas, de como você vai escrever e fazer a primeira atividade quando você recebê-la, ok? Agora, a quem vai direto na atividade, faz a atividade, cai uma daquelas leituras, lembra? Inadequada, ou uma daquelas que não compreendeu o que se pede, ou não ouviu o áudio desse vosso colega e faz de qualquer jeito. Muita atenção, tá? Bom, é só uma explicação do porquê esse tajado em amarelo é o mais importante. Bom, eu chamo de momento descontração uma charge que eu encontrei e achei interessante, acho isso ótimo. Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Perfeito. Acredito, defendo que o viver sem ler é perigoso. Defendo exatamente isso. Ok? Bom, trago aqui algumas referências que estão no corpo desses slides, dessa aula, né? Caso alguém queira ir a alguma busca somente para poder aprofundar as suas leituras, além do que já consta nas
atividades para vocês, ok? Meus queridos e queridas, muito obrigado por mais essa atenção, por mais esse momento. Ficamos aí aguardando a atividade de vocês. Leiam com muita atenção as orientações que constam em cada uma das atividades, tá? Fique com Deus, um bom descanso, tenha uma excelente semana e fique em paz. É o que eu desejo para todos vocês, tá bom? Tchau, tchau.